Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei, que assim você dá aquela força pro canal. Nesse vídeo, Tyler inicia a conversa perguntando se essa garota já participou de algum filme. Ele tenta lembrar do nome do filme e depois fala que é a Pequena Sereia. E com uma cara de que não está gostando da conversa, ela fala que nunca participou de nenhum filme. Ele fala que ela parece uma atriz de cinema e que é incrivelmente linda. E fala que o nome dele é Tyler, e quando viu ela de longe achou que realmente já tinha visto ela num filme. E quando ela fala que não gosta de brancos, ele fala que ele também não gosta. Ela pergunta por que ele ainda está falando com ela. Ele fala que ele achou ela uma garota bonita e que também poderia ser uma garota legal, mas já que ela não quer conversar, ele não vai mais incomodar. Ele para o carro e pergunta se ela ainda não quer falar com ele. E ela pergunta se o carro é dele. E quando ele fala que sim, ela decide ouvir o que ele tem para dizer. Ele fala para ela que já estava indo porque pensou que ela fosse bater nele. E agora, quando ele pede o número para ela, olha como as coisas mudaram. E depois que ela dá o número para ele pergunta se ele pode tirar uma foto dela para ele botar no contato. E ela fala que é claro que sim. E ele agradece. E se tem uma coisa que sempre dá gosto de ver é como uma interesseira fica muito mais educada depois de ver um carro de luxo. Ele começa a dizer o quanto ela realmente é muito bonita, mas depois ele pergunta para ela por que ela não estava querendo falar com ele. E ela fala para ele que só disse isso naquele momento. E ele fala: "Ah, entendi, então você estava se fazendo de difícil, mas depois queria que eu voltasse." E quando ela fala que sim, ele dá uma excelente notícia. Ele fala que esse carro é alugado e que ele trabalha no McDonald's. E ela já muda de humor e pergunta o que ele está fazendo. Ele fala que sabia que ela ia cair nessa, porque ela até fez um biquinho quando ele falou que trabalhava no McDonald's. Mas quando ela vê que ele realmente é o dono do carro, ela tenta falar com ele, mas como não consegue, ela pede para ele ligar depois. Já ele fala que acabou de descobrir que ela é uma interesseira. Ele fala que realmente já trabalhou no McDonald's, só faltou dizer que ele trabalhava no escritório corporativo da empresa. Dessa vez o Argen decidiu trazer o nosso amigo aqui, que está desconfiado da sua madrasta. O Argen fala para ele que já está com o endereço e que vai acampar na frente da casa dela até ela sair. Assim que ele vê ela na frente da casa, ele acelera e estaciona do lado dela. O Argen dá um oi para ela e fala que é um prazer conhecê-la. Ele fala para ela que ele não sabe se ela vai aceitar seu GPS dele, porque ele está procurando um lugar e quer saber se ela pode ajudar. E toda sorridente, ela fala que adoraria ajudar. E quando ele pergunta se ela tem namorado, ela já começa mal e diz que é solteira. Ele pega a carteira dele e fala que não sabe porque sempre traz tanto dinheiro. Ele mostra o carro para ela e pergunta se realmente ela não tem namorado. E depois que ela responde que não, ele fala para ela entrar no carro. E dentro do carro ele fala que tem uma surpresa para ela. Já ela diz que adora esse tipo de brincadeira e que adora jogar. Mas o que ela não sabe é que quando ele parar o carro, o filho do marido dela já vai estar esperando. E o filho do marido dela se aproxima bem irritado com a situação. E já chega perguntando o que ela está fazendo no carro e quem é esse cara. E quando ela fala que é um amigo, ele pergunta se é um amigo ou se é o namorado dela.
Ela fala que vai sair do carro porque ele não tem direito de fazer isso com ela. Já ele diz que ela é interesseira e que só está com o pai dele por causa do dinheiro. Mas no meio da conversa, algo estranho começa a acontecer, porque ela fala que cuida tanto do pai quanto do filho e que ama os dois. E ela fala pro filho do marido dela que ela pode consertar isso e que vai tentar compensar ele. E de uma forma muito estranha, ele fica calmo e decide ir embora com ela. Com um acordo que nem eu, nem o Arg, nem vocês nunca vamos ficar sabendo. Essa garota estava passando pela rua, quando de repente ele se aproxima dela. Ele diz para ela que teve um imprevisto e perdeu o telefone e o celular na praia, e que precisa de um telefone para poder ligar para a mãe dele. Ela diz para ele que não anda com dinheiro e que a roupa dela não tem nem onde colocar. Então ele pergunta se pelo menos ele pode fazer uma ligação. Nessa hora ela pede para ele dar 6 passos para trás e diz que não sabe se ele pode correr com o telefone dela. Ele diz que jamais faria uma coisa dessa, que só precisa do telefone para fazer uma ligação, que depois ele pode levá-la para jantar em qualquer lugar. Já ela disse para ele que tem um gosto caro e que acha que ele não pode pagar por isso. Parece que essa garota nasceu com um talento especial para jogar a autoestima dos pobres lá para baixo. Mas claro que a Ferrari vai se encarregar de botar as coisas nos seus devidos lugares. Nem eu imaginava que ia ser tão rápido. O efeito da Ferrari é realmente poderoso. Ele pergunta cadê os 6 passos para trás. E agora ela diz que sabe que ele não é perigoso. E ele pergunta para ela se é só por causa do carro dele que as coisas mudaram tão rapidamente. Mas ele acaba convidando ela para dar uma volta de carro. Ele mal termina de acabar a frase e ela já dá a volta para entrar no carro. Depois de mostrar um pouquinho do que a Ferrari é capaz de fazer, ele ainda dá uma volta no carro, mas depois ele para e diz para ela: esse é o poder da Ferrari, você é uma interesseira, sai do meu carro. Ela ainda esboça alguma reação, mas depois de um papelão desse a melhor coisa é ir embora. Nesse vídeo, Victor vai tentar fazer as garotas mudarem de ideia, tirando a camisa e mostrando a Mercedes. Vamos ver o que vai dar. E ele fala pra ela: e aí, tá indo pra onde? E depois ele pergunta: não quer conversar? E depois que ela fala que não, ele fala que tudo bem. Já nesse vídeo, ele pergunta pra garota se está tudo bem. E depois que ela fala que está tudo bem, ele fala: e aí, o que você acha da gente dar uma volta? Mas ela fala que não porque tem namorado. E aqui ele já chega falando: e aí, garotas, como é que vocês estão? E tenta iniciar uma conversa, mas não deu muito certo. Towards a date with destiny. It's almost unthinkable, isn't it? Já com essas garotas, ele inicia a conversa perguntando se elas são dali. Ela fala que só está visitando, mas que não é dali. E ele tenta pegar o número de telefone dela, mas mais uma vez sem nenhum sucesso. Mas vocês sabem como é, nem sempre as coisas saem exatamente como planejado. E conversando com ela, ele acaba descobrindo que ela é da Alemanha. E ela até responde as perguntas dele, mas parece mesmo que o Victor está bem longe de fazer ela mudar de ideia.
E agora ele tenta novamente e pergunta se ela tem certeza. E ela pergunta se o carro é dele. E ele fala que é dele e pergunta se ela gostou. E depois fala que ela é linda e que até combina com o carro. E depois fala pra ela, e aí, vamos lá? E agora ela aceita e fala que vai ser divertido. E quando ela já estava quase entrando no carro, ele fala pra ela parar e pergunta por que antes ela disse não. A princípio ela fala que não sabe, mas depois ela diz que gostou do carro dele. E ele fala, então você mudou de ideia por causa do carro? É, mas eu não gosto de interesseira, me desculpa. Bom, essa pegadinha foi feita no México. Quem me conhece aqui do canal sabe que eu gosto de narrar de uma forma mais descontraída, mas nessa pegadinha eu não encontrei nenhum motivo para rir. Para falar a verdade, muito pelo contrário. Tudo começa quando o Owen Cruz estaciona sua BMW conversível e aborda um casal e fala que está indo para a praia e pergunta como ele faz para chegar lá. O Owen direciona a conversa para a namorada do rapaz e começa a olhar demais, e dá para ver que ele começa a ficar incomodado. Depois de atrair a atenção do casal para o carro dele e vendo que o namorado já estava perdendo a paciência. O Owen fala para ele que ele é um homem de negócios e que quer fazer uma proposta para ele. Se depois de 2 minutos ele não quiser, ele pode ir embora. Mas mesmo não gostando nem um pouco do que está acontecendo, ele aceita ouvir a proposta dele. Mas isso só porque ele precisa do dinheiro. Você quer saber para quê? Vamos ver. Ele fala que esse carro é dele e, como ele disse, ele é um homem de negócios. E que a proposta que ele tem para ele é emprestar o carro para ele durante um final de semana. Mas não somente isso, ele também vai dar $15 mil para ele, apenas para conversar com a namorada dele sozinho durante 20 minutos. E o namorado pergunta para ele, você tá brincando, né? Você acha que ela é um objeto? Provavelmente depois disso, o namorado poderia até ter brigado com ele. Isso se ele não tivesse ficado chocado que a namorada dele tá querendo aceitar a proposta. Ela fala que é muito dinheiro e que é apenas uma conversa e o que pode acontecer em apenas 20 minutos. E ele pergunta se ela vai ter a coragem de entrar dentro do carro de uma pessoa que ela nem conhece. E é então que ela começa a contar que já tem 3 anos que ele tenta juntar dinheiro para eles casarem, mas que ele não consegue. O Owen pergunta pro namorado dela por que ele tá triste, e ele fala que não tá nem acreditando no que está acontecendo. E depois que ela termina com ele, ele vai embora sem entender ainda direito o que está acontecendo e dá pra ver que ele fica bem abatido. Mas o Owen vai atrás dele e fala que quer falar a última coisa com ele. Ele pede desculpas por ter feito ele sentir isso tudo, mas que ela é uma interesseira e que ele merece uma garota melhor. E quando ela fala que não é interesseira, ele fala que o namorado dela já está economizando há 3 anos e que ela deveria ter vergonha de fazer uma coisa dessa. E vendo que perdeu o carro e o namorado, ela muda de ideia e tenta puxar o braço dele, mas o Owen fala para ele que ela não vale a pena. Essa garota aparentemente parece que está esperando alguém. Ele passa por ela e pergunta o que ela está fazendo nesse frio e diz que ela está precisando de um casaco. Em seguida ele se apresenta para ela. Ele pergunta o que ela está fazendo ali sozinha e ela responde dizendo que na verdade o namorado está dentro da loja. Ele pergunta para ela se ela não é daquele tipo de mulher que mente dizendo que tem namorado. Depois que ela confirma que realmente tem namorado, ele pergunta o que o namorado dela faz da vida. Aí ela dá uma péssima notícia, e ela diz que o namorado é fisiculturista. Ela pergunta se o carro é dele, e claro, ele faz questão de mostrar o carro para ela. Então ela pede para tirar uma foto. E ele pega bem pesado com ela, dizendo que vai mostrar para ela um ângulo que ele sabe que o namorado dela não entende. Ele diz para ela que ela é perfeita e que gostaria de pegar o número dela. Só que estava por vir um problema que nenhuma Ferrari consegue resolver.
Esse namorado gigante dela seria capaz de amassar o carro com uma das mãos, como se fosse um papel. E ele começa a pedir 5 minutos na mão com ele, mas eu acho que 30 segundos já seriam o suficiente. A sorte dele é que o grandão desistiu. O mais engraçado é que no final ela ainda dá um tchauzinho pra ele. Essa garota estava esperando o Uber quando o Daniel Dela Luz entra em cena com uma roupa que parece que ele pegou emprestado com a sua irmãzinha mais nova. Ele pede com licença e pergunta para ela se ela pode informar aonde é o Palácio de Ferro. Ela fala para ele entrar à direita e depois de 3 ruas entrar à direita novamente. Ele pergunta se ela está muito ocupada agora e fala que ele está com fome, e depois pergunta também se ela não gostaria de almoçar com ele. E depois que ela responde dizendo que não porque tem um namorado, ele fala que não vê nada demais, afinal de contas é apenas um almoço. E ela pergunta para ele se ele está pensando em ir no restaurante com essa roupa. E ele pergunta, então o problema é com a minha roupa? E ela fala para ele que em parte sim. Ele fala que gosta desse tipo de roupa e que viu na internet que tá na moda. E ela fala, você viu na internet? Mas tá horrível. Mas logo depois ele acena para o motorista da Mercedes e fala que o carro dele acabou de chegar. E ele pergunta para o motorista o porquê do atraso. E o motorista chama ele de chefe, pede desculpas e fala que foi por causa do trânsito. Ele fala que não tem problema e pega a roupa com o motorista. E agora é aquela hora que toda interesseira quer ter certeza de quem é o carro. E ele fala que o carro é dele, que ele acabou de comprar, e que aquele ali é o motorista dele. E enquanto ele veste a sua roupa de grife, ele fala para ela que vai pro trabalho. E ela acha estranho ele estar indo trabalhar tão bem arrumado e pergunta, você está indo para o trabalho? Ele começa a contar para ela sobre os negócios dele. Ele fala que tem uma empresa e que é engenheiro. E vocês devem estar percebendo que tem alguém que não para de ir atrás dele. E sem ter nada melhor para dizer, ela pergunta para onde ele vai agora. E ele fala que precisa dar uma passada rápida no lugar que ele pediu a informação no início. E cada vez mais ela vai tentando uma aproximação e fala para ele que ele fica muito bonito dentro desse carro. Bom, e agora eu não preciso nem dizer que quando ele faz o convite novamente, ela não pensa 2 vezes. Mas de repente ele pede para o motorista dar uma parada. Então ele fala, mas calma aí, você não disse que tinha namorado, então você vai trair ele. Ela fala que já tem um tempo que ela anda pensando em terminar com ele. Provavelmente esses pensamentos devem ter começado depois que ela viu a Mercedes. Ele fala que já está cansado de garotas que se aproximam dele pelo que ele tem, e que ficou claro como ela mudou de comportamento depois que viu o carro, e que se tem uma coisa que ele não gosta é de interesseiras. E depois que ela pergunta se ele está falando sério, ele fala que já disse que não gosta de interesseira. E diz pra ela, se cuida e não vai fazer mais isso. Tchau, interesseira. Eu fico pensando por que uma pegadinha terminaria dessa forma. Será que ela tá passando mal? Eu acho que não. Tudo começou quando o Argen para de frente para a faculdade e fica esperando até que essa figurinha passa. Ele pede licença e fala que ficou com o carro sem gasolina e que esqueceu a carteira na casa do amigo dele. E pergunta se ela não teria o dinheiro para emprestar para ele. E depois que ela fala que não tem dinheiro, ele fala que achou ela muito bonita e pergunta se pelo menos ela não poderia dar o número de telefone dela. Bom, resumindo, ela fala que não tem dinheiro e que tem namorado. Mas será que uma BMW i8 faria ela mudar de ideia? Vamos ver. Mas assim que ele abre a porta do carro, ela começa a puxar conversa e pergunta se o carro é dele. Ele fala para ela que o carro é dele, que ele tinha falado com ela que ele estava sem gasolina sem ter como ir para casa. Mas agora ela diz que vai dar uma olhada dentro do carro dela para ver se tem algum dinheiro. E ele agradece e fala que seria muito bom. Ela volta dizendo que achou $20. Ele pede para ela esperar no carro que ele já está voltando. Mas quando ela vê o dinheiro no carro, ela não pensa 2 vezes e esconde no lugar que ela sabe que ele não vai procurar.
Mas quando ele volta, não demora muito, ele começa a dar falta do dinheiro e começa a perguntar para ela se ela não viu o dinheiro. Mas calma aí, se ele tinha dinheiro, então para que ele pediu dinheiro para botar gasolina? Bom, isso fazia parte da pegadinha. Agora, ela pegar o dinheiro que estava escondido, isso não foi planejado. Depois que ele pede para ela sair do carro, ela começa a sair do carro, mas finge que está passando mal e observem que ela coloca a mão para trás. Eu creio que deve ser para dispensar o dinheiro. Agora, como que ela conseguiu tirar o dinheiro sem ele perceber? Não tem nem o que dizer desse papelão, e ela ainda tenta ir para cima dele. Ele fala para ela que ela até pode ir embora, mas que está tudo gravado. Nesse vídeo parece que o nosso amigo aqui já começou com o pé esquerdo. Ele fala para ela que ela tá chamando a atenção de todo mundo porque ela é muito bonita. Ela até aperta a mão dele, mas dá para ver que ela não tá nem aí para ele. Mas afinal, quem precisa de sorte quando se tem a chave de uma McLaren no bolso? Ele pergunta para ela se ela precisa de ajuda, mas ela mal olha na cara dele e fala que não precisa e pede ele para ir embora. Ele fala para ela que talvez ele possa levá-la para beber alguma coisa, mas ela ignora ele totalmente e fala que não bebe. Mas por algum motivo, quando ele fala que é fotógrafo, ela acaba deixando ele tirar a foto. Ele fala para ela que na câmera dele fica um resultado muito melhor. E se ela quiser ir no carro dele, ele vai entregar um cartão dele para ela. Ele também fala para ela que tem uma empresa que contrata muitas modelos. Mas quando ela vê o carro dele, ela fica impressionada e pergunta se o carro é dele. Ele responde dizendo que é um dos carros dele. Ele fala para ela que achou ela diferente das outras garotas da cidade e falou também que achou ela muito bonita. Ele entrega o cartão dele e fala para ela para depois entrar em contato com ele. Em seguida, ele convida ela para beber alguma coisa e ela acaba aceitando. Mas assim que ela percebe que está sendo filmada, ela sai falando um monte de palavras bem pesadas. E ele fala para ela: vai tirar selfie, interesseira. Aposto que você não sabe nem soletrar a palavra McLaren. Se por um lado ela deu sorte de ter visto a câmera antes de entrar no carro, por outro lado foi registrado sem nenhuma dúvida que ela é interesseira. Assim que ele vê a garota vindo lá embaixo, ele já fica animado e fala que achou essa garota perfeita. Assim que ela se aproxima dele, ele fala: meu Deus, você quase me fez cair no chão, você é muito linda. Em seguida, ele pergunta para ela se ela está vindo da academia. Depois que ela responde que sim, ele pergunta se ela sempre fica linda assim depois que sai da academia. Ele fala para ela que estava tentando encontrar algum lugar para comer por ali e acaba convidando ela para almoçar com ele. Só de olhar dá para perceber que ela gostou do que viu, só não podemos afirmar se ela gostou mais dele ou do carro dele. Nessa hora ele pede o telefone dela emprestado e fala para ela que ele precisa fazer uma ligação para o sócio dele. Ele faz a ligação e coloca no viva voz, então a garota escuta toda a ligação para o suposto sócio dele. O sócio dele diz para ele que tentou ligar para ele a manhã toda e fala para ele que a moeda de investimento teve uma queda e que tentou ligar para ele várias vezes para ele desfazer as ações antes que ele perdesse tudo. Ele responde dizendo que não está entendendo o que está acontecendo, porque até de manhã estava tudo bem. E o sócio dele fala para ele: é criptomoeda, irmão, tem que ficar ligado, quando tiver em queda tem que se desfazer. Ele também dá a notícia que os advogados estão na casa dele e que ele acabou de perder a casa, o carro e o dinheiro.
Ela fala para ele que sente muito. Ele responde dizendo que não sabe o que vai fazer agora, porque ele perdeu tudo, inclusive o carro. Ele fala para ela que vai entender se ela não quiser mais nada com ele. Ela fala que gostaria muito de almoçar com ele, ainda mais agora depois do que aconteceu. Ele pergunta para ela se ela não se importa que ele não tem mais o carro, e ela responde dizendo que não, que só ficou triste por ele. Ele fala para ela que achou ela muito gentil, mas que na verdade eles estão fazendo uma pegadinha na busca por interesseiras. Mas ela acabou levando tudo na brincadeira, e a pegadinha acabou não dando muito certo, afinal parece que ela gostou dele de verdade. Ele termina a pegadinha dizendo que acha que encontrou a sua próxima namorada. Essa garota estava tendo um dia tranquilo no parque, até que o Gerardo, esse youtuber com nome de ator de novela mexicana, aparece. Ele já chega pedindo dinheiro emprestado. Ele fala para ela que ele estava indo para o trabalho e alguém ia buscar ele, mas ele não sabe o que aconteceu. Como se não bastasse ele se sentar com ela sem autorização, ele fala que está com sede e pergunta se ele pode beber um pouco d'água. Mas antes dela responder, ele pega a garrafa. E quando ela pergunta como assim, ele fala que está com muita sede. O Gerardo fala para ela que ele não está com o telefone dele, mas que ele é bom de memória, e pede o número de telefone dela. Não sei se pela roupa rasgada ou pé descalço, ela fala que não vai dar o número para ele, e fala também que ele está precisando de uma camisa nova. Mas de repente o funcionário dele chega, e claro, ela fica sem entender nada. Ele fala que ele é um ator e que o personagem dele é um morador de rua. Depois que ela pergunta se o carro é dele, ele fala que sim, e fala que gostaria de levá-la para jantar, e convida ela para dar uma volta de carro. Ele agradece o funcionário dele e depois pergunta para ela se ela gostou do carro. Ela fala que ela achou um carro muito bom e pergunta que carro é esse. Ele fala que é o Nissan GT-R, que é um carro de corrida, por isso os números no vidro. Ele abre a porta do carro e fala que está muito quente e que vai levá-la para beber alguma coisa. Ele fala que ele percebeu que ela é interesseira e que ele se sentiu mal com a forma que ela olhou para ele e pergunta se ela pensou que ele era um morador de rua. E depois que ela fala que com essa roupa com certeza ela pensou isso, ele diz que ela não deveria se basear só pela aparência, porque para ele todas as pessoas são iguais e que têm sentimentos, e que não vale a pena ficar com ela porque ela é interesseira. Ela pergunta para que ele fez isso, e ele diz que só queria fazer um teste para ver se realmente ela era interesseira. E quando ela já estava quase indo embora, ele fala para ela: "É interesseira, vem cá." E claro que isso não ia acabar bem. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.